nessa segunda edição, né, que está abordando relacionado ao empreendedorismo, né. O Café Elétrico é uma webconferência, né, promovida pelos docentes do Colegiado de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Oeste da Bahia, do Centro Municipal de Bom Jesus da Lapa, né, que busca fomentar a discussão de temas relevantes para o processo de formação do estudante e do curso de graduação de Engenharia Elétrica, né, e demais cursos da UFOB, né, e comunidade externa. Em sua segunda versão, o Café Elétrico apresenta temas relacionados ao empreendedorismo, né, apresentando análise da importância de empreender em múltiplas áreas, né, criação de startups e discussão de novo cenário pós-pandemia, né. Então, queremos agradecer a toda a comunidade da UFOB, né, que já se faz presente, e também a comunidade externa, representada por instituições públicas, privadas do país, sejam todos bem-vindos, né. Então, atenção, as suas presenças serão realizadas pelo check-in Serpro, né, então, para seu registro, vai ser disponibilizado o link aí no chat, e basta digitar o código da reunião, né. Então, fique atento a isso aí. Bom, nosso encontro de hoje com o tema Mercado de Trabalho e Criatividade em Época de Pandemia. Contaremos com a presença do administrador e servidor da UFOB, Lenilton Ribeiro Fernandes, né, que poderá se apresentar melhor a respeito de sua formação e atuação, certo? Por favor, né, pedimos que seus microfones fiquem desligados e as dúvidas e contribuição deverão ser escritas no chat, né? Após a fala do palestrante, teremos a participação daqueles que se inscreverem para falar, né? Para isso, a lista será organizada e, no final, nós teremos esse bate-papo aí com o Lenilton. Então, fique à vontade, Lenilton, entregue as suas mãos aí à palestra e esse tema bem interessante aí para a nossa comunidade aí. Boa tarde, professor Clenilson. Todos conseguem me ouvir muito bem? Confirma para mim, professor, mais uma vez. O áudio ok, estamos ouvindo e estamos vendo a sua apresentação. Ok, eu gostaria de agradecer a oportunidade dada aí no empreendedorismo, o mundo da Universidade de Elétrica, mas eu acho que eles se somam em alguns momentos, e foi uma iniciativa muito bacana do Colegiado de Elétrica, e eu agradeço a todos por isso, e pela oportunidade de trazer um tema que me motiva muito. A minha formação é de administração, não foi por falta de opção, foi por gosto mesmo, porque eu tive já uma trajetória administrativa durante a minha vida e eu queria fazer o curso de administração. Por sorte, eu consegui fazer o curso de administração na UNEB, em Bom Jesus da Lapa. E como eu já tenho essa característica um pouco de familiar, de gostar de ficar muito próximo da família, a minha vida ela não teve muitos locais, muitas cidades, eu não precisei sair tanto para fazer o que eu queria fazer. Então, concursos, sempre consegui da região e para mim foi muito bom. E ter a UNEB aqui como minha universidade, está do lado, e hoje eu trabalho na universidade. E a gente vai sempre tentar linkar a administração com a engenharia, porque é preciso, né? O engenheiro hoje ele tem que sair como um empreendedor, e a própria pessoa também em sua vida de estudante, ele pode ser um empreendedor da sua vida, de uma maneira geral. Sobre a minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar muito novo, muito cedo. Eu ajudava o meu avô com vendas, ajudava o meu pai também. Nas minhas férias, eu aproveitava as férias escolares. Meu pai era um vendedor, vendia na época cofres, e na época, nas férias escolares, eu ia com ele. E vender cofre, professor Clenilson, não é uma tarefa tão simples, principalmente no mercado que já tinha banco, tinha tantas outras coisas, então a gente tinha que conversar, tinha que despertar o desejo no cliente, tinha que mostrar as funções, que não era mais para guardar dinheiro naquele momento, mas era para guardar documentos importantes. Então tudo aquilo fez uma formação já de vendas, já buscar maneiras diferentes de abordar, e tudo isso me ajudou. Quando, com 17 anos, eu senti a necessidade financeira para não depender tanto dos meus pais, e tive a oportunidade de estagiar na Codevasf. Na época eu tinha 3 vagas para o colégio que eu estava, aí eu fiz 2 seleções no colégio e uma lá no local. Aí eu consegui uma dessas vagas. Então, com 17 anos, eu consegui o meu primeiro estágio na Codevasf.
Quando eu saí, no dia que eu fui desligar, e aí que eu digo a importância do relacionamento, eu fui lá, falei, olha, eu vou lá despedir do pessoal. Quando eu fui despedir do pessoal, um dos funcionários da Codevasf era o diretor de uma cooperativa, e ele me chamou e falou, Nilton, eu estou precisando de uma pessoa lá com seu perfil, você aceita? Eu falei, eu aceito, mas eu ainda não completei 18 anos, para o mês que vem. Ele falou, não, a gente aguarda você deixa seu currículo e você passa a trabalhar com a gente. Foi ótimo. Aí, assim, por ter ido, por ter saído de casa, por ter buscado a questão do relacionamento, eu acabei tendo essa oportunidade e gostei muito de banco. Nessa parte de cooperativa, fiquei um ano, foi onde eu fui aprovado no curso de administração e, em sequência, eu já fui aprovado nos Correios. Que aí o Correio iniciou justamente com o banco. Era a minha paixão ali, banco, já tinha despertado essa paixão por banco na cooperativa. Eu divulguei alguns cargos ali, até a tesouraria, eu trabalhei um tempo. E aí eu fui para o Correio, isso em 2005, se não me engano. E no Correio, eu passei 9 anos no Correio. Eu trabalhei um ano como atendente comercial e passei mais 4 anos como coordenador de atendimento, como um gerente de agência e passei um concurso interno para coordenador de atendimento. Eu fiquei mais 4 anos. Então, deu 9 anos ao total, foi um como atendente, 4 como gerente de algumas agências e 4 como coordenador de atendimento. A gente fazia algumas auditorias, né? Aprendi algumas coisas nesse processo. E em 2014 eu consegui um concurso da UFOB, né? Vim à universidade para cá. E nisso eu já estava com a minha esposa, e ela era servidora, e a gente cria alguns desejos na vida. Eu falei, poxa, vou ser servidor, vou sair de seletista, vou tentar ser servidor. Aí eu consegui, era uma instituição pública que vinha para cá, era da área de educação, poderia de alguma forma me ajudar em algum desejo acadêmico, que até está surgindo bastante agora. E aí eu mudei, eu consegui fazer o ingresso na UFOB, consegui passar, tinha 2 vagas para administrador, aí eu consegui passar, e também a minha colega, Juliana, né, que já era até uma colega da faculdade, isso é muito bom, a UNEB já formou a gente e já deu a condição da gente passar no concurso aqui local. E depois disso, eu entrei na universidade, na UFOB, em 2014, e estou lá até agora. Passei logo no início, um dos administradores precisou ser coordenador, aí tive a oportunidade também, que foi me dada na época, e a gente seguiu. E minha vida foi muito em relação à gestão, em buscar esse trabalho mesmo de administração. Então é uma paixão, eu sou suspeito de falar, porque minha vida foi toda moldada nesse sentido. E hoje eu me deparo aqui com outros projetos de vida, com outras iniciativas, buscando uma parte acadêmica, que é um sonho, que é um desejo. E o que eu faço hoje? Eu sou formado em administração de empresas e tenho uma especialização em gestão de pessoas. Fiz um MBA em gestão. Parece que cortou o professor Clemilson. Eu acho que travou, pelo visto, foi lá com o Lenilton. Está mudo, na verdade está travado. Deixa eu tentar contactar ele aqui para ver se contorna a situação aqui. Só um minutinho. Tentar aqui falar com ele. Ô Lenilton, travou, caiu a sua conexão aí?
Professor Clemilson, o seu microfone está desligado. Obrigado, professora Andressa. Pois é, falei com o Lenilton, acho que ele não tinha percebido que tinha caído. Deve estar entrando novamente. E, enquanto isso, lembrando aí do check-in, né? Então, acontece, né? Então, essa questão de conexão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar falar com ele novamente. Pronto. Separou quando estava contando que estava na UFOB, tinha acabado de entrar na UFOB e tal, que teve a oportunidade de empreender, trabalhar lá também, tanto a parte administrativa, enfim. Pois está bem, tranquilo. Ele está tentando fazer a conexão pela rede novamente. Só um momentinho. Enquanto isso, né, eu vou aqui fazendo assim, conversar um pouquinho também, né, enquanto ele entra novamente, né. Então, o Café Elétrico, nessa nossa segunda edição, né, ele vem trazendo esse tema de empreendedorismo, né, inclusive foi uma das disciplinas que eu fiz até a parte na minha graduação, e sempre interessei também, porque esse modo de empreender, né, dentro da pessoa, depois que passa pela graduação, né, ela tem que se submeter ao mercado de trabalho. Eu sempre, falando um pouco também, né, sempre fui daquela pessoa que gosta de fazer um pouco de tudo, né, e aí essas questões de criar uma empresa, de saber como gerir isso daí, né? Então, cada profissional, né, vai ter que entender um pouquinho disso, né? Então, essa questão de conseguir, né, não só ser um profissional com excelência, mas entender o mercado de trabalho, o produto que você vai vender, né? Então, tudo isso daí faz parte, né, da contribuição da nossa formação, né? Então, tanto que tem vários colegas, né, que terminaram graduação e fizeram, claro, continuaram, mas fazem administração, fazem curso nessa área de empreendedorismo, já para analisar também o mercado de trabalho, né? Então, é uma área o mercado em si, né, é uma área bem dinâmica, né? Então, precisamos estar se adaptando, estar se atento, né, às oportunidades, né, vendo o perfil do mercado, né. Então, com essa pandemia, né, que é um dos assuntos que o nosso palestrante vai tratar, né, e está bem no tema, né, criatividade em época de pandemia, né, essas adaptações, esse jogo de cintura de como proceder na empresa, faz uma grande diferença, né? Então, muitas empresas têm passado dificuldade, outras têm se readaptado, então isso, com certeza, vai fazendo a diferença para um acompanhamento, né, nessa área de empreendedorismo administrativo, né? Bom, nosso palestrante está aqui, acho que entrou, né? Deixa eu ver aqui. Lenilton Ribeiro está apresentando. Deixa eu ver aqui. Pessoal, consegui retornar? Conseguiu. Minha internet deu um ápice aqui. Pronto, Lenilton. E acredito que foi o celular que acabou travando. Tentei falar um pouco aqui da importância, né, dessa criatividade que tem que ter o empreendedor, o administrador, né? Tem muitas pessoas, até curiosidade, não interrompendo, só para dar continuidade. Ok.
tem muitas pessoas que terminam a graduação, vão fazer administração, vão fazer empreendedorismo, né? Para poder tocar o mercado, entender melhor, né? Então, bom, você tinha parado na parte da sua experiência, onde você tinha entrado no serviço público, né? E que tinha tido a oportunidade de estar trabalhando aqui. E aí, parou aí, caiu aí. Ótimo, eu vou tentar adiantar essa parte e vou dizer o que eu faço hoje. Hoje eu sou administrador da UFOB, exerço o cargo de administração, de administrador, sou um técnico em administração. Hoje eu tenho uma empresa, sou um dos sócios de uma empresa, faço a parte de administração. Não posso ser sócio majoritário, porque aí iria infringir uma questão legal, porque eu não posso ser administrador de empresa, então eu tenho essa parte de administração na empresa, sou servidor da UFOB, me considero um pequeno investidor, gosto muito do mercado financeiro e também dou aulas aos sábados. Que eu tinha falado, aos sábados eu fiz um contrato recente com a empresa e só para questão temporária e dou aula. Acabo sendo um pouquinho de professor e estou amando esse novo desafio. Inclusive eu convidei alguns dos meus alunos que já passaram por mim para participar, espero que algum deles estejam aí assistindo. E vamos dar sequência à nossa apresentação. Falei também da minha formação, não sei se vocês ouviram, eu sou administrador de empresa e especializado em gestão de pessoas. É uma parte que eu gosto muito também, que envolve principalmente os aspectos de liderança, de conflitos, então, de solução de conflitos. Então, minha vida um pouco é voltada nesse ponto e é uma parte que eu gosto muito. Vamos lá agora para a nossa apresentação, né? Mercado de trabalho, falar desse momento aí do Covid, que não está sendo fácil, quais são os desafios agora que a gente tem com o trabalho remoto, quem pretende empreender como empresa mesmo e não como pessoa, e quem também pretende empreender como pessoa, porque a gente pode trabalhar esse termo aí, o eu empreendedor, que é a forma que você age, que você lida com as coisas no dia a dia, para que você tenha sucesso pessoal, porque o sucesso ele é diferente para as pessoas. Para algumas pessoas, o sucesso ele representa a parte, o lado afetivo, para outras é o lado financeiro, para outras pessoas é o conforto, também a condição de trabalho, são os relacionamentos. Então, cada pessoa tem motivação diferente, mas a gente pode empreender em cada uma delas. Então, a pandemia ela trouxe para a gente um desafio muito novo, assim, em escala global, sabe? Ninguém esperava, foi algo assim nunca visto, porque por mais que a gente possa associar a gripe espanhola lá atrás, mas não tinha a velocidade de transmissão de tecnologia que tem hoje, e um vírus pode atingir um país e atingir outros em pouco tempo. Então, assim, o cenário, ele é um cenário novo, é um cenário desafiador, e alguns especialistas tratam, inclusive, como um cenário, às vezes, até pior, professor Clebilson, do que um cenário de guerra. Porque num cenário de guerra, muitas vezes, você para tudo e você não é obrigado a pagar suas contas de água, energia, tudo para. E na pandemia, ela, assim, para algumas pessoas, para tudo e você tem que continuar pagando as suas contas. E tem que continuar. Então, é um cenário muito difícil de se trabalhar. Então, é um cenário que você tem que buscar as mudanças, você tem que desenvolver as habilidades e eu espero que todos nós estejamos abertos a isso, principalmente porque nós estamos nessa semana de live, nós estamos aqui assistindo, então é porque a gente está aberto, a gente está antenado, a gente está buscando algo novo. Então a gente tem que agir de forma proativa, a gente não pode agir de forma reativa, né? Que quando o problema chega a gente reage. Não. Se a gente já está podendo identificar o problema, vamos começar a agir antes para a gente agir de uma forma sempre positiva, sempre proativa.
não deixar aquela velha frase que o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado. E quando a situação fica crítica, a gente vamos desconsiderar essa frase, que ela é muito negativa. A gente tem que ser dono da gente, a gente tem que ser agente de mudança. Então, nesse momento, é importante a gente não deixar ser guiado pelo medo das coisas, pelo medo de realizar, pelo medo de buscar. A gente que tem que ser dono da nossa vida, a gente tem que ser o nosso próprio agente de mudança. Eu assisti as 2 últimas lives e pretendo assistir todas as outras daqui para frente, principalmente de empreendedorismo. É esse o compromisso que eu faço. E eu não ouvi nas outras lives sobre a questão do termo empreendedor. O termo empreendedor, que por sinal foram muito boas, foi sobre o startup, e é algo que veio a somar muito com o que eu já conheço de startup e acrescentou muita coisa. Eu gostei muito. E o termo empreendedor é um termo muito antigo para a gente. E as características, e antigo que eu digo, lá do século XVII, se não me falha a memória, mas as características empreendedoras, por mais que já tem vários anos, é considerada nova para a gente. As características empreendedoras, houve um estudo para descobrir quais eram as características empreendedoras. Esse estudo é da década de 60. Por mais que tenha 60 anos, ainda é novo para a administração. O Sebrae adotou um modelo baseado nesse sistema, tem 20 anos, é algo novo ainda para a administração. Porque o que acontece com o curso de administração e com a formação de administrador, e as coisas que a gente fala são novas, mas tem mais de 60 anos? Porque as coisas precisam ser consolidadas, testadas e aceitas pela sociedade para depois virar base. Então, o empreendedorismo hoje já é base, já é consolidado e já é aceito. O que aconteceu? Mas eu vou falar um pouquinho. A apresentação está passando? Está, professor. Professor Nenilton também, né? Então... Sim, então eu vou falar um pouquinho desse comportamento empreendedor, acho que está na tela de vocês. O que aconteceu? Esse estudo foi feito pela ONU para descobrir as características empreendedoras. E eu coloquei do David McClelland, ele é um psicólogo, e o que ele fez? Ele foi contratado pela ONU, é um professor de Harvard, ele foi contratado pela ONU para descobrir em diferentes partes do mundo quais eram os empreendedores, quais eram as características dos empreendedores. Aí pegaram vários empreendedores de sucesso que tinham nascido, uns tinham nascido ricos, uns tinham nascido pobres, uns tinham tido uma dificuldade muito grande na vida, e aí eles conseguiram filtrar, um era indiano, um era africano, um era europeu, americano, eles conseguiram filtrar quais eram os pontos em comum, o que é que eles têm assim, qual é o epicentro ali, o que é que tem de comum entre eles. E nisso conseguiram selecionar 30 características e eles dividiram em 10 grupos. E aí eu coloquei esses grupos aí para que vocês entendam, porque essas são as características que foram mapeadas por esse estudioso e que hoje é um estudo de referência. E são as características empreendedoras hoje. Então, a primeira é a busca de oportunidades e iniciativas. Eu espero que todos estejam vendo. Que é justamente o que a gente estava falando, da proatividade, da antecipação. Estão todos vendo? Confirmem para mim? Sim, Lenilton, estamos acompanhando. Tá? Certo. Então, essa busca... Certinho. Então, essa busca de oportunidade, de iniciativa, que a gente estava falando, é essa parte da proatividade, para a gente sempre buscar, a gente estar sempre à frente, esperar que as coisas aconteçam para a gente seguir. Então, a gente tem que ser o seguidor, esse agente que eu disse anteriormente. Persistência é você não desistir fácil, é você ser perspicaz e estar sempre tentando aquilo que você realmente acredita e aquilo que você quer. Outra característica é correr riscos calculados. E aqui entra uma parte, correr risco. Todo empreendedor tem que correr risco. Mas correr risco não quer dizer também que ele vai ser irresponsável. Ele tem que correr risco, sempre analisando. Se der errado, como eu vou
como eu vou me virar? O que é que vai acontecer? Porque a gente entende que um prejuízo, a depender da situação, você consegue sobreviver depois dele, se ele for calculado. Mas, de repente, esse prejuízo, ele vai tirar toda a sua liquidez, tirar toda a sua situação e você não vai conseguir manter. Vocês pegam, por exemplo, eu poderia dizer um exemplo na sua vida pessoal mesmo. Então, trazendo para a vida pessoal, se você tiver algum prejuízo em alguma coisa, foi roubado, você consegue manter. Mas se vocês perderem a liquidez, agirem com irresponsabilidade, perder a liquidez e por uma irresponsabilidade sua, você perder o seu emprego, vamos usar esse exemplo, você sem liquidez, você está fadado a criar grandes rupturas na sua vida. Você tá fadado, se você não tem uma outra alternativa, você está fadado a ter que mudar, ter que reestruturar tudo. Então, isso é o que a gente chama de correr risco calculado. Corra risco, porque o investidor tem que assumir riscos e tem que correr, mas sempre pensando, se der errado, eu vou por esse outro caminho. Então, é como se você tem sempre um plano B, um plano C para esses riscos. Exigência de qualidade e eficiência. O empreendedor ele sempre vai exigir que tudo saia de uma forma perfeita e de uma forma eficiente, tendo os menores custos possíveis, com a máxima qualidade. É difícil a gente conseguir isso, mas a gente tem que aproximar o máximo desses dois, qualidade e eficiência. Temos o comprometimento também, que é a fidelidade em relação aos seus acordos. Você tem que ser comprometido, tem que cumprir o que se propõe. Não pode ser, olha, eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã para fazer um trabalho XX e não fazer, não se comprometer com aquilo. Porque o comprometimento pode levar a gente a irresponsabilidade também. Então, esse comprometimento é esse sacrifício pessoal nos seus negócios, nos seus projetos, com as pessoas que estão envolvidas com você. Buscar informações. Não sei se as pessoas estiveram nas últimas lives, mas foi algo que eu até questionei a questão de buscar informação. Questionei e perguntei ao mesmo tempo. A professora, se não me engano, a professora Janaína, que eu disse a ela que as coisas às vezes acontecem na Europa, acontecem nos Estados Unidos, depois no Brasil parece que acontece no Sudeste. Tem inclusive alguns especialistas que citam essa máxima: no Brasil acontece no Sudeste. E isso não é tão errado, sabe? Assim, tão errado do ponto de vista que eu digo, não é o que de fato acontece. E isso me deixa um pouquinho chateado de algumas formas, e eu faço uma crítica a alguns processos que deveria ter uma interiorização até maior. E eu acho que a universidade veio do interior, essas coisas todas, eu acho que vai ajudar muito, porque essa busca de informação, as pessoas têm que ter as informações aqui, as pessoas não podem ficar como repositórios de coisas antigas, de informações antigas. Quando tudo está acontecendo nos Estados Unidos novo, a gente está tendo aqui no interior da Bahia como se fosse uma novidade ainda, sendo que isso já é defasado para o modelo japonês, para o modelo americano. Então, é uma crítica que eu sempre faço, é essa. Então, a gente, como agente de mudança e como empreendedor, a gente tem que buscar informações de forma global. Tem que buscar o que está acontecendo de novo, tem que buscar as iniciativas dos empreendedores lá da China, tem que buscar o que está acontecendo no japonês. Criar algo novo hoje é muito difícil. Criar, ótimo, mas eu acho muito difícil hoje, que todo mundo está pensando em tudo e está criando tudo ao mesmo tempo. Mas é buscar o que está acontecendo agora, o que está saindo, quais são as necessidades que estão sendo supridas nesse momento. Então, tem que ter essa busca de informação. E a gente consegue, tem muitos artigos científicos, tem internet, tem especialistas do mundo todo falando sobre as coisas mais novas nesse sentido. Então, poderia ter uma matéria, né, de uma provocação depois, uma matéria de atualidades assim, administrativas, empreendedoras, para a gente estar sabendo. E muitas pessoas são críticas ao Sebrae, mas o Sebrae ele aproxima um pouco a gente disso também. Ele poderia desempenhar um papel maior, poderia melhorar em relação a alguns especialistas dele, poderia, mas o Sebrae, para mim, eu vejo como um órgão muito importante no cenário brasileiro para quem quer empreender. E traz vários conceitos para a gente.
E quando eu falo de empreender, eu trago para a empresa, mas eu trago também para o lado pessoal também. Toda vez que eu falar empresa, associa ao lado pessoal, porque as características empreendedoras, elas darão certo na sua vida de forma pessoal. Se você quiser empreender na sua vida, se você quiser desenvolver um novo trabalho, desenvolver uma nova habilidade, fazer um estudo diferente no seu curso, você consegue com a sua postura empreendedora. E aí está os passos. A gente já falou de busca de informação, agora a gente vai falar de comprometimento de busca de informação, agora a gente vai falar de estabelecimento de metas. Se você não desenvolve metas e se você não mede, você não sabe se você realiza. Então você tem que além de estabelecer metas, eu acrescentaria ainda medir os resultados, ter um cronograma de medição. Porque você precisa saber qual caminho você está. Eu vejo muitas pessoas falando, daqui 5 anos eu vou estar assim, daqui 5 anos eu vou fazer isso. Mas você traçou, você fez um planejamento, você está ticando as suas metas, se você está atingindo. Porque, por exemplo, passar num concurso, você tem que ter suas metas, você tem que estudar, você tem que se esforçar, você tem que mudar as rotinas, você tem que aprender novas formas. Então você tem que ter uma carga horária. Então tudo isso pode ser meta. Eu estou cumprindo a minha carga horária diária? Eu estou cumprindo a minha carga horária semanal? E a empresa da mesma forma. As empresas hoje elas traçam metas nesse sentido. Qual é a minha meta de venda? Qual é a minha meta de marketing? Qual é a minha meta de o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que dividir? Então é dessa forma que eu tento agir do meu lado profissional e também na empresa. A empresa é muito nova, pegamos o período de pandemia, mas a gente está conseguindo manter a empresa e conseguindo crescer mesmo nesse período. Isso que tem 3 grupos de empresa. As que reagem e crescem e aquelas que estão além, estão vendo pós-pandemia. São as boas empresas, elas estão nesses grupos. Então, você percebe que tem umas que, além de reagir, estão conseguindo crescer, estão pegando a fatia das outras. Mesmo que o mercado, às vezes, não está favorável, às vezes está conseguindo pegar alguma fatia. E já tem pessoas e empresas, e quando eu digo empresa, eu trago para vocês também, que estão olhando pós-pandemia. E vocês podem olhar a pandemia, poxa, eu estou num momento de pandemia, eu estou com tempo, o que eu posso fazer agora? Se eu quero desenvolver uma habilidade diferente no futuro, eu vou aproveitar o meu tempo agora e vou fazer um estudo para quando eu sair, eu ter uma vantagem em relação à minha situação atual. Então, isso é empreender na sua vida também. Vamos passar para o próximo. A gente falou sobre estabelecimento de meta, planejamento e monitoramento sistemático. A gente acabou falando, né? Que é o planejar e você acompanhar. Ele está aqui embaixo. E quando a gente diz que é traçar as metas, é todo um arcabouço de planejamento. Persuasão e rede de contatos, que é a forma que você também foi tratado em uma live, que às vezes a pessoa às vezes não conseguiu fazer a venda direito daquele produto que ela tinha. Porque a gente tem que trabalhar técnicas de persuasão. Não como um sofismo ou não como uma mentira, mas a gente tem que mostrar para as pessoas aquele desejo que a gente tem. Às vezes a gente tem uma ideia e tem um brilho nos olhos. E às vezes a gente não consegue transferir aquilo para aquela pessoa que está comprando a nossa ideia. Então, quando a ideia é muito boa, acho que foi um aluno que perguntou ontem, que ele tinha uma ideia, quando a ideia é muito boa, você tem que falar com propriedade daquilo, você tem que mostrar para ele de uma forma que crie o desejo, que ele consiga entender que aquilo é importante, para a pessoa conseguir apoiar e avançar nos seus projetos. E independência para comprar a sua ideia, né, e seguir com o seu projeto. Independência e autoconfiança. Independência e autoconfiança é aquela questão da autonomia. A pessoa ela não precisa ficar dependendo de opinião dos outros o tempo todo para assumir a sua vida, para assumir a responsabilidade. Tem pessoas que, para começar qualquer projeto, tem que perguntar, e aí, fulano de tal, você acha que eu devo? Se a pessoa falar que não, pronto, você já desistiu do seu projeto. Então, a gente tem que ter essa autonomia, tem que ter essa autoconfiança, tem que confiar, sabe, na competência que você tem. É claro também que eu trago sempre a palavra responsabilidade, a gente não pode ser irresponsável de entrar
em um negócio que a gente não conhece de forma nenhuma. Então a gente tem que fazer, tem que pesquisar, tem que buscar e tem que desenvolver essa autonomia, essa confiança na gente. Tá? Então são as 10 características empreendedoras que a gente traz. Se você conseguir desenvolver essas 10 habilidades, com certeza você será um empreendedor. Esse foi um estudo desenvolvido pela ONU, foi o mapeamento realizado. É isso que o Sebrae desenvolve hoje, tá? Com o programa que eles têm. Então, a sugestão que eu dou, quer ser um empreendedor? Desenvolva essas habilidades. Você pode perguntar, Lenilton, mas e aí, como é que eu faço para desenvolver essas habilidades? A internet hoje ela tem várias informações, várias informações. Tem informações boas, informações ruins, mas tente pegar sempre informações de fontes confiáveis, de especialistas, de consultores que realmente tiveram sucesso no programa. Aí você ainda me fala, Lenilton, mas eu posso não conseguir. Lenilton, mas eu posso... alguém falou que o áudio está baixinho. Procede? Oi, tá me ouvindo? Ô Lenilton, aqui pelo menos para mim tá normal, não sei se para os demais. Ah tá, então vamos seguir. Vou tentar deixar a próxima aqui. Aí você pode falar para mim, Lenilton, mas e aí? Essa questão de internet não dá certo, eu não vou conseguir direito, o que é que a gente tem de novo? O que é que a gente tem de novo para eu conseguir desenvolver essas habilidades minhas? Aí é onde eu trago a importância do Sebrae. O Sebrae ele tem um treinamento que ele se chama Empretec. Então ele é um treinamento assim, de 60 horas de capacitação, são 6 dias, você fica imerso a todas essas atividades para você ganhar segurança, aí eu coloquei na tela os benefícios, tá aí, melhoria do desempenho, ampliação da visão de oportunidades, aumento das chances de sucesso. Então, tudo isso você fica imerso 6 dias para ser avaliado e para desenvolver. E lá você vai vendo o que está errado em você, se é a questão da autoconfiança, como você está lidando em relação às exigências de eficiência, a correr risco. Então, você vai ter um curso de 6 dias de imersão para desenvolver essas ideias. Por isso que eu não sou tão crítico ao Sebrae. E eu acho que é um órgão de mudança ainda empresarial e de empreendedorismo no nosso país. Tá? Então, tem essas formas no site do Sebrae que você encontra tudo isso. Então, eu estou sempre um pouquinho próximo ali. Eu busco sempre a proximidade com o Sebrae, porque algumas coisas eles chegam pelo Sebrae primeiro. Algumas coisas que a gente não consegue mapear, ou não consegue acompanhar, ou desligou há algum tempo, vai chegando pelo Sebrae. Então, tem essa parte aí que eu queria falar com vocês sobre empreendedorismo, que eu acho muito importante nessa semana. E a mudança comportamental, vocês podem ter certeza, vai refletir nos seus resultados pessoais e quem tem empresa nos resultados empresariais também. Vamos lá. Diante desse cenário que a economia está passando agora, de pandemia, de Covid, tem muitas informações ruins, né? A gente ouve na televisão sempre informações ruins. Informações, por exemplo, que quase 200 milhões de pessoas vão ficar desempregadas. E também a gente tem que preocupar um pouquinho com a questão da proteção social, mas não é o objetivo da nossa live hoje, essa questão da proteção social. Tem que ver como os países, como os governos estão preparados, mas acho que serão tratados em outras lives e é bom que a gente ouça para a gente estar antenado a tudo. Tanto em relação à proteção social, como vai ser lidado com essas questões, porque muitas pessoas e muitas empresas vão sucumbir e outras vão surgir, vão aparecer, e essas que sucumbirão terão que se reinventar e terão que se reinventar de uma forma reativa. É o que eu estou pedindo aqui para a gente não se reinventar de uma forma
de uma forma reativa, sempre proativo. Se a gente está vendo um problema daqui a 2 quilômetros, vamos fazer algo agora para que a gente passe de uma forma mais fácil lá. E se vocês estão aqui hoje, como eu disse antes também, se vocês estão aqui hoje, eu acho que porque vocês estão buscando alguma coisa, está todo mundo antenado, quer saber o que está se passando na rede social, quer ouvir alguém, uma opinião diferente. Isso é muito bacana. Então, nosso foco do mercado de trabalho, nosso foco é o mercado de trabalho e a busca criativa, mas é o mercado de trabalho mais falando um pouco como é que está o nosso cenário hoje e algumas buscas criativas ali que a gente pode desenvolver. Tá? Então, aproveite o momento para se preparar, para criar oportunidade, para sair mais forte. E sabe uma coisa que eu queria falar com vocês também? Eu lembrei agora. É uma parte esse novo cenário, ele abre uma oportunidade para muitas pessoas mais tímidas. Eu acredito que tem pessoas mais tímidas aqui na nossa live. Eu sou um pouco tímido, eu acho que muita gente corrobora também dessa informação. E ele abre um cenário muito interessante para a gente. Porque a gente sempre viu o vendedor, aquela pessoa, como às vezes um dom. A pessoa já nasce com um dom, já tem um dom de falar, de se expor. Embora eu acredite que algumas pessoas tenham alguma predisposição mesmo para ter algumas facilidades, mas tudo pode ser trabalhado. Então, essa vantagem que as pessoas que gostam mais de se expor tinha, acabou não florescendo tanto nesse momento. Aí permite para que nós, mais tímidos, digamos assim, alguns, né, consiga desenvolver suas habilidades, consiga expor, consiga fazer seus trabalhos de forma remota, sem exposição, consiga vender o seu produto de uma forma sem aparecer tanto, de uma forma que você fala. Então, criou muitas oportunidades. Porque não são todos que ainda desenvolveram essa habilidade de falar no tete-a-tete, né? Que é o cara a cara nosso aqui. Esse tete-a-tete é uma expressão francesa, então significa o cara a cara. Tem pessoas que não desenvolveram isso. É claro que é algo que precisa ser melhorado, mas a pandemia está dando uma nova oportunidade para essas pessoas. Olha hoje o virtual surgindo como esse novo modelo, tudo agora é virtual, tudo agora é digital. E das empresas que voltaram a funcionar, 40% estão fazendo entregas online, estão vendendo de forma online. Outros 40% tem uma pesquisa depois do Sebrae, eu posso mostrar se der tempo no final, se não ficar muito longa a nossa live, eu vou mostrar essa pesquisa na íntegra para vocês. Então, tem 40% das empresas estão hoje totalmente mudaram sua vertente, mudaram sua visão para online, para fazer as entregas, todo o processo online. Outras 40% estão fazendo o meio turno, é algo em torno disso, 40, 41 para lá, 40, 41 para cá. E tem os outros 20% da empresa que ainda não entrou e não estão desenvolvendo nada nessa parte. E eu vou dar agora com vocês, uma passada mais para o home office. Também até para dar uma esclarecida para algumas pessoas que o home office nem sempre é sonho de consumo, não. Muitas pessoas tratam o home office como o trabalhar em casa como se fosse a melhor coisa do mundo. Para algumas pessoas é assim, é muito bom trabalhar em casa, é muito bom você estar próximo das pessoas que você ama, você consegue algumas economias, mas para outras pessoas tem uma série de desvantagens em relação a alcançar os objetivos. Tem um estudo da FGV, eu vou deixar isso aqui para vocês, tem um estudo da FGV, não é esse ainda, que diz que 30% das empresas terão home office. 30% das empresas no pós-pandemia. Perdão, 30% das empresas terão home office, não. O home office irá crescer 30% no pós-pandemia. Tá? Então, é um fato histórico, é uma mudança que nós estamos vivendo aqui e a gente tem que estar preparado para isso. Vamos lá. Tem um trabalho que foi constatado por essa empresa aí, que é a Global Evolving Work. Eu não sou tão bom no inglês, né, professora Andressa?
Esse estudo, falar um pouquinho mais desse estudo, ele foi patrocinado pela Dell e pela Intel. Tá? São as grandes empresas aí de informática, né? Então, ele teve uma divisão. 54%, ainda não é esse dado não, esse dado eu estou com ele aqui, é 50%, porque eu fiz um estudo mais detalhado dele, então eu tenho esse dado, eu tenho essa pesquisa muito próxima a mim. 54% acha que o trabalho home office torna eles mais produtivos. Eu acho que é um dado muito modesto ainda, 54%, quase metade. Mas o que eu vi de importante para trazer para vocês é que essa pesquisa, ela constata algumas coisas. Ela constata que o home office, 45% dirige menos, 52% fica mais tempo com a família. E aqui, essa pesquisa ela mostra para a gente que tem uma série de desdobramentos aqui. Se 45% dirige menos, polui menos, tem menos consumo de combustíveis fósseis nesse sentido, acaba poluindo. Então, a gente dá para desmembrar, tem outras coisas. 54% fica mais tempo com a família, o que é muito bom, principalmente envolvendo problemas afetivos, psicológicos, uma série de problemas. 33% dorme mais e 49% tem menos estresse. Então, isso não foi perguntado, não foi opinião, isso foi realmente constatado. E tem muita vantagem nessa parte do home office nesse sentido. As empresas que puderem se adequar, mas nem todas podem. Acho que alguém abriu o áudio aí, mas vamos seguir. Então, a gente tem que evoluir muito nesse quesito. Só que algumas pessoas pensam que o home office é para quem está no mercado desempregado, quer trabalhar, ou quer arrumar, ou já está empregado. Ou já está empregado e a empresa passa a trabalhar home office, ou então está desempregado e quer buscar um emprego online. Mas o que está crescendo muito hoje é quem já tem uma renda querendo complementar a renda também. Então tem essa concorrência, quem está buscando um outro emprego, uma outra forma de trabalhar online também, e a gente trata o online como home office aí de uma forma muito próxima, muito parecida, que acaba que o home office é um trabalho online. E não se engane também, porque a monitoração da empresa ela fica muitas vezes até maior. Mas a pessoa, não, vou estar na minha casa, o que muitos acham como sonho, né? Vou estar na minha casa, vou de boa, mas tem o acompanhamento da empresa. Alguns sistemas, quando você loga, está lá, a carga horária trabalhada, e às vezes você está sendo muito mais acompanhado do que se você estivesse no seu local de trabalho. Então, não se engane que é um sonho, que é uma vida, só colocar os pés para cima e ficar em casa. E não é assim que funciona. O home office, o trabalho online exige seriedade e exige comprometimento. E aí eu trago um pouquinho sobre trabalho remoto e sobre negócio próprio, né? Aí eu já falei um pouquinho do home office, que não é qualquer pessoa que consegue se adaptar com o home office, tem pessoas que realmente não se adaptam. E às vezes é pela própria questão também empresarial, os meios, a situação ficou difícil em casa e tem muitas distrações, a gente vai ver uma série de questões mais à frente aí que dificultam o trabalho home office muitas vezes, e outras que facilitam. Então, a gente tem que entender o que é que eu quero fazer agora. Eu quero buscar, se você hoje não está inserido no mercado, eu quero um negócio próprio, eu quero trabalhar de forma online. O que que eu busco? Então, assim, por mais que você não precisa comparecer fisicamente na empresa, tem todo um trabalho que você tem que se organizar e tem que seguir de acordo com os padrões da empresa. Então, trabalhar em casa não é da forma que você quer, é da forma que a empresa coloca e que você faz as suas adaptações, mas você tem que seguir a filosofia da empresa. Já o negócio próprio, você é o dono da sua empresa. Aí que você precisa muito comprometimento. Eu tenho uma empresa hoje com meus sócios e a gente dita as regras da empresa. Se a gente acomoda, digamos assim, um dia, a empresa acomoda.
Se a gente deixa de fazer uma divulgação, a empresa deixa de divulgar. Se a empresa deixa de divulgar, a empresa deixa de vender. Então, segue muito alinhado com a nossa forma de agir. E quem vai montar um negócio próprio, é muito importante tratar o cliente com muita responsabilidade, com muita honestidade. Isso é importante, porque as coisas não ficam escondidas. Se você passar informações falsas, se você vender um produto que não é tão bom quanto você falou, as pessoas vão perceber. E aí você precisa, de fato, ser muito honesto. Só que o que acontece hoje em dia não é nem tanto esse quesito de honestidade ou não. Os produtos até têm uma qualidade. O que está acontecendo são as pessoas não mostrarem a qualidade dos produtos. E a internet agora, se você quer montar um negócio próprio, mostre o seu negócio, coloque as características do seu produto, coloque em que situações o seu produto vai ajudar aquela pessoa, desperte o desejo nas pessoas. Então, se você quiser ter um negócio próprio, você tem que trabalhar muito nesse sentido. Viu? E o negócio próprio você vai ter que trabalhar com finanças, com marketing, com contabilidade, com uma série de coisas. Não é nem desestimulando vocês, que eu acho muito gostoso fazer tudo isso. No início parece muita coisa, mas depois que você acostuma, as peças vão se encaixando. É igual quando você arruma um trabalho novo. Eu costumo dizer que os 3 primeiros meses são os piores, que é muito aprendizado e você não conseguiu consolidar nada. Quando você consolida, pronto, as coisas fluem, as coisas andam, as pessoas já têm um direcionamento ali de como seguir sozinha, sem tanta ideia sua, sem você ficar sempre monitorando. Então as coisas fluem, as coisas andam e é muito bom, é muito gostoso. Eu sou apaixonado por empresa, por administração. Eu adoro um negócio assim próprio. E eu não sei porque demorei tanto tempo aí desbravando. Acho que eu tinha o meu emprego lá como minha empresa e tratava isso. Mas hoje eu consigo diferir bem. Aí, como eu disse para vocês que eu ia falar, vamos ver algumas vantagens de trabalhar em casa. Trabalhar em casa traz para a gente economia. Então, aqueles gastos que a gente teria com transporte, com alimentação, com uma série de outras coisas que a gente vai gastando ali, a gente economiza bastante. A gente consegue ter a administração do nosso próprio tempo. Se a gente tem uma atividade importante para fazer, se a gente tem uma apresentação da nossa filha na escola, a gente pode ir, que às vezes o trabalho não permite, né? A gente pode ir, consegue adaptar esse tempo, ter essa flexibilidade. Então, a gente define nosso horário. O problema é quando a gente costuma definir muito nosso horário e pegar esse horário todo e colocar para a nossa vida pessoal e deixar ali 10 minutinhos para a empresa. Aí começa a complicar, a gente não consegue atender as metas. Hoje, o home office, quando eu tenho um trabalho muito importante na UFOB mesmo, eu tento colocar ele logo, tento resolver ele com prioridade, traço as minhas metas e depois eu vou resolver as outras coisas, exceto se for uma questão pessoal, assim, inadiável. Aí permite eu fazer essa flexibilização, mas eu tento logo resolver no menor tempo possível ali, de forma bem eficiente, o meu trabalho de home office. Porque quando a gente está em home office, a gente vai falar mais desvantagens, vou deixar para depois, mas tem alguma coisa engraçada, porque quando as minhas filhas estão dormindo, eu tento correr para fazer o trabalho, porque quando elas acordam, eu tenho uma dedicação muito grande no tempo. Uma coisa que eu adoro ficar com elas, mas acaba, quando eu estou trabalhando, uma no meu pescoço, a outra pulando no meu colo, querendo ver o desenho no computador que eu estou trabalhando. Então, tem uma série de dificuldades nesse sentido. Então, vamos lá. A gente alimenta melhor, mais um tópico aí, teoricamente, né? Se a gente só faz frituras e coisas que não são saudáveis, não vai melhorar muito. Mas, no geral, a gente tem uma alimentação melhor em casa. A gente não tem trânsito. A gente sabe que algumas pessoas passam aí em uma cidade como do Poste de Lapa, em alguns bairros demora 15, 20, 30 minutos para chegar no trabalho. Então, já é um tempo considerado para algumas pessoas. Então, você não tem esse tempo. Quando você soma esse tempo de manhã, meio-dia, ida e volta, dá um tempo muito grande, que aí você pode dedicar. Uma segurança maior, por mais que você pode ser roubado em casa, a chance de você estar seguro em casa é maior do que fora, né? Conforto e comodidade.
nem se compara ali você fazer um trabalho dentro da sua casa com o escritório, né? O conforto que você tem em casa, ali, já conhece todos os ambientes, tem um nível de privacidade em relação a algumas coisas grandes, né? Você perde em relação aos membros familiares, às pessoas afetivas suas ali, mas em compensação você fica à vontade dentro de casa. E e tem toda essa vantagem, você pode personalizar seu local de trabalho na sua casa, você pode definir onde é que você quer trabalhar, você pode trabalhar lá embaixo do árvore, se você tiver, e em um local mais silencioso, pode trabalhar na sala, pode trabalhar numa mesa. Então, tem essa vantagem dessa comodidade. Eu vou trazer para vocês agora algumas desvantagens de trabalhar em casa. Eu trouxe de privacidade em relação ao colega, mas assim, na casa, no geral, você tem muita falta de privacidade com as pessoas que você ama, né? E é difícil você trabalhar, chegar na sua casa e definir, não, olha, hoje eu vou trabalhar aqui, não quero ver vocês. Não, você não vai falar isso. Você não vai dizer isso para sua filha de 2 anos, igual eu tenho uma filha de 2 anos, de 4 anos. Pelo contrário, quando ela chega com um sorriso no rosto, papai, trabalhar você. Aí não tem jeito, você tem que dar atenção, você tem que dedicar ali, ela está sendo empreendedora do jeito dela, está querendo atenção, está buscando também, e a gente tem que fazer essa divisão. Então você tem um pouco de privacidade, você tem muitas distrações em casa, televisão, celular, videogame, amigos, gente chegando, então assim, você tem muita distração. Às vezes você também está com o notebook na cama, a cama é seu local de dormir, já te dá muito sono, então tudo isso você tem que pensar. Você tem os horários descontrolados na sua casa. Às vezes você dorme mais tarde, acorda e não consegue adaptar um horário legal para trabalhar. Tem outra parte que muito tempo de pandemia, e acontece comigo, deve estar acontecendo com vocês têm uma necessidade muito grande de contato social, porque vocês não estão vendo quase ninguém e fica querendo encontrar as pessoas, conversar, bater um papo e só usar a rede social, ela não funciona totalmente, né? A gente fica com vontade de ver as pessoas, de dar um abraço, a gente parou até de pegar na mão das pessoas, de dar um abraço, então a gente perde todo esse contato social. E muitas vezes, quem está trabalhando em casa, aí a gente já fala mais para uma pessoa que conseguiu um emprego remoto ali como um freelancer, ou quem está no negócio próprio, que não tem alguns benefícios. Quem está no negócio próprio, às vezes não tem férias, não tem 13º, então tem que se virar nos 30 ali, tem que conseguir desenvolver suas atividades. Mas também essa questão do benefício, eu nem considero tanto, porque esses sem benefícios, os benefícios podem ser até maiores para você. Então, pode ser uma escolha. Então, eu trouxe aí agora algumas dicas. Acho que eu vou passar elas de forma mais rápida, mas são algumas dicas para você cumprir o seu home office. Cumpra seus horários, tenha responsabilidade, defina um local para trabalhar, use roupas apropriadas, não é porque está em casa, está de pijama, mas você precisa de uma reunião, chega alguém na sua casa e você tem que mudar tudo, e você vai perder muito mais tempo, você precisa dar uma resposta a alguém, receber alguma coisa, até de um carteiro ali na porta, ou qualquer coisa. E isso acaba te deixando mais relaxado quando você está com a roupa de dormir. Tente ficar longe ao máximo de distrações, a gente tem muitas distrações, muitas. E eu considero ali TV, WhatsApp, rede social, as redes sociais de maneira geral, como uma das principais. Mantenha tudo que você quer por perto, para você não ter que ficar buscando o tempo inteiro. É importante você parar para oxigenar um pouquinho a sua mente. Pare, tome um café a cada 1 hora, tome uma água, coma alguma coisa. É importante para você não ficar tão focado ali, e você precisa dar uma mexida no seu corpo, mas faça isso de forma breve. Conte com as ferramentas certas.
Quando você estiver trabalhando também, mantenha um contato de comunicação com a empresa para saber o que você está fazendo, como está fazendo, se está agindo da maneira forma, se está seguindo da maneira certa, se está seguindo a filosofia da empresa. Então, sempre converse, sempre peça feedback. Se prepare para enfrentar os seus desafios. E eu trouxe um outro slide aqui, que é uma pessoa muito próxima a mim também, que eu gosto de trazer os exemplos próximos, para não dar exemplos de pessoas que estão tendo sucesso lá em São Paulo, que estão tendo sucesso em Salvador, que está tendo sucesso fora do país, fora do Brasil. Eu tenho um conhecido que é muito próximo meu, e eu vou dizer logo que é o meu irmão. Ele hoje trabalha de forma remota, de forma online. E sabe qual a empresa que contratou ele? Foi uma empresa chinesa. Olha para você ver. Saiu daqui, estava em Salvador para fazer um estudo de engenharia civil, acho que está concluindo o curso, e hoje ele foi contratado por uma empresa chinesa para fazer o seu trabalho em casa. Olha para você ver a globalização, e as coisas como estão. Ele criou uma plataforma para ficar jogando, coisa que eu e minha família sempre reclamou a ele, cuide da sua faculdade, porque é o principal, é o seu norte. Ele falou, não, eu vou cuidar da minha faculdade, vou manter um pouquinho a minha carga horária aqui, nessa plataforma, e aí eu só prometo a vocês que eu vou fazer um bom desempenho na faculdade. A gente aceitou, criticando sempre, mas a gente aceitou. E hoje ele está concluindo a faculdade, ele não ficou nem um semestre perdido, pelo que a gente sabe e o que minha mãe tem acompanhado, não ficou nem um semestre perdido. Ele está contratado pela empresa, eu pude trocar uma ideia com ele, eu pude conversar com ele esses dias. Conversei com ele, ele acabou abrindo uma questão financeira também, da vida dele. Ele é um investidor, também pequeno investidor, no mercado financeiro. Está com projeção, para você ver, 24 anos, está com projeção de transformar isso em 5 vezes mais no ano que vem, se as coisas derem certo, então ele está com planejamento. Questões para quem está tão ligado nas questões salariais, recebe em dólar, que acaba que quando multiplica fica bem bacana. O salário dele hoje é compatível mais ou menos com o meu, e ano que vem ele diz que pretende dobrar. E hoje eu trouxe até uma plataforma dele aqui para que vocês acompanhem. Hoje ele está com um pouco mais de 60 mil seguidores na plataforma de jogo online. E eu perguntei a ele como foi o sucesso para ele atingir os 60 mil seguidores dele. Ele falou, Lenilton, é o seguinte, eu tive que ralar muito, trabalhar muito para atingir meus 10 mil seguidores. Foi muito difícil, mas depois as coisas foram acontecendo. Aí eu fui evoluindo no canal do YouTube, fui desenvolvendo habilidades no Instagram, e aí fui desenvolvendo essa outra plataforma aqui, que é a Nimo. E hoje eu estou aqui fazendo esse trabalho, desenvolvendo trabalho online. O contrato dele são 6 horas de forma remota. Ele tem que trabalhar 6 horas por dia, ininterruptas. E pronto, de segunda a sábado. E ele tem um salário, tem um contrato, assinou de forma digital. Acho que talvez precisou ir no cartório só reconhecer a assinatura. Não sei se ele conseguiu fazer isso de forma digital também. E está todo articulado. Então, assim, saiu aqui de Bom Jesus da Lapa, estava passando um período numa faculdade em Salvador, tá ainda formando, e aí conseguiu essa plataforma. Sem incentivo, a gente nunca incentivou ele, pelo contrário, a gente só reclamava, mas ele confiou, ele acreditou, e assim como ele, tem várias outras pessoas que estão tendo sucesso. Eu trouxe um exemplo muito próximo a mim, só para mostrar para vocês que as coisas, às vezes, elas não precisa ser tão longe, sabe? Para as pessoas desenvolverem alguma forma criativa, seja na internet, que está com várias oportunidades aí. E no mercado de trabalho também. Então tem uma série. Basta a gente ler, basta a gente estudar, basta a gente buscar e basta a gente acreditar
no que a gente quer, assim, sabe? A gente ter brilho nos olhos. Um aluno ontem falou sobre uma ideia que ele tem. Eu até fiquei curioso. Eu falei, poxa, a depender dessa ideia dele pode ser massa, mas pode ser uma ideia muito interessante. Pode ser uma ideia que, se eu tivesse um tempo aqui, eu ia até sentar com ele, ó, eu já pensando também na oportunidade dele, para a gente trabalhar essa ideia. Mas eu estou com a vida com 3 ou 4 atividades e eu não consigo mais trabalhar com ele. Com nada, não posso encaixar mais nada, porque tem minhas filhas ali que eu não posso deixar esse tempo. Então, gente, esse é o novo momento, é o novo normal. Eu estou acompanhando, muitos estão apelidando de novo normal, né? Eu estou acompanhando muito, estou vendo como as pessoas da cidade estão se desenvolvendo, em relação ao marketing, as blogueiras em relação a como elas estão se virando com esse cenário digital. Estou percebendo as estratégias de quem está vendendo alguma coisa. A gente tem salão de cabeleireiros na cidade que passou a fazer venda de bolo, por exemplo. É uma criatividade, é uma inovação. A gente tem pessoas que estão divulgando o seu produto, estão criando desejo no cliente. E até pouco tempo atrás a gente não via isso. Hoje a gente vê os nossos avós, nossos pais mais antenados com a rede social. Então, alguns especialistas estimam que esses 3 ou 4 meses de pandemia, eles equivalem a cerca de 5 a 10 anos em período normal sem a pandemia. Eu não trato como um mal necessário, porque a pandemia é um mal em si. Mas a gente pode aproveitar as coisas boas desse cenário de pandemia. Umas curiosidades que eu até trouxe aqui para vocês, a plataforma de divórcio. Eu estava lendo até um texto e foi por acaso que eu peguei na rede social. Estava vendo a empresa e achei uma curiosidade. A plataforma de divórcio cresceu muito na pandemia. Os rendimentos dos advogados tinham tornado 5 vezes mais. Mas não é meu caso, viu? Eu amo minha esposa, estou muito satisfeito, não pretendo não, mas eu leio sobre todos os tipos de empresa e todos os tipos de mercado. Então mostra que o online ele está crescendo muito, muito, muito. Sobre outra questão que eu até tive que consultar um especialista trabalhista para trazer para vocês, eu perguntei, é um advogado especialista, eu perguntei a ele sobre a questão sobre essa uberização, sobre essa questão desses trabalhos temporários de aplicativo, qual era o amparo, qual era a proteção social desses trabalhadores, que é algo que também preocupa a gente. Ele me respondeu, Lenilton, isso é uma questão que ainda está no TST, é um dos assuntos novíssimos, em breve a gente vai ter alguma posição e eu te passo sobre isso. Mas isso é o que há de mais novo em relação à discussão trabalhista. Como é que vai ficar essas pessoas desses aplicativos que estão aí desenvolvendo atividades e não estão amparados pelo Estado? Então tem uma série de outras coisas aqui sobre franquia, que eu trouxe de oportunidade de franquia, mas acho que eu não vou seguir tanto por conta da hora e a gente não ter tanta essa pegada do empreendedorismo para a empresa. Vamos trazer um pouquinho para a gente pessoal mesmo. Mas franquia é uma opção, tem várias franquias online que você tem um custo baixíssimo para iniciar. Você pode hoje em casa criar uma empresa MEI no TCNPJ, no próprio site do microempreendedor, de uma forma muito, muito prática. Você pode ter um CPF, você pode ter uma conta jurídica depois disso, em um desses bancos digitais. Então tem uma série de coisas, de ferramentas, tudo isso demanda tempo, tudo isso demanda algum tempinho para você aprender e para você conseguir desenvolver as habilidades. E tem o que se chama hoje para quem quer vender também, tem hoje os marketplaces, que são essas plataformas de venda. Você fala, poxa, Lenilton, mas eu não sei o que é marketplace, é algo tão estranho para mim, então vamos lá. Marketplace. Mercado Livre, você conhece? Provavelmente sim. Submarino, Americanas, Amazon, todas essas empresas, elas constituem uma plataforma, e ali é uma plataforma de vendas. Várias pessoas, várias empresas que vendem ali. Não é a Americanas que vende todos os produtos dela, pelo contrário, a participação dela ali com produtos dela mesma é pequena.
O Magalu, que tem o Parceiros Magalu, a participação dele é pequena. Então, você pode criar uma empresa que está vendendo sua confecção, por exemplo, vamos dizer, confecção está vendendo aqui na sua cidade, criou recente aí, está vendendo. Você pode fazer uma parceria com um desses programas que estão até em promoção nessa época de pandemia e divulgar seus produtos. Aí você pega os seus produtos e leva para o mundo. E leva para o Brasil inteiro e leva até para o mundo, a depender qual é o tipo de produto que você tem e qual é a plataforma que você coloca. Então, a gente pode fazer muita coisa de casa, pode estudar muito a questão online. E eu queria que vocês também pensassem no pós-pandemia. No pós-pandemia. Por exemplo, eu estudo hoje, e essa é uma visão de empreendedor, eu estou estudando hoje. Se tudo mudar, como é que vai ficar a minha situação? Isso é uma forma para a gente antever e para a gente se preparar para o novo momento. Por exemplo, se a UFOB, o estudante da UFOB que está me assistindo, se a UFOB mudar e ser tudo EAD, como é que vai ser o seu comportamento? O que é que você precisa fazer hoje? Está tudo tranquilo? Eu vou conseguir manter a aula? Eu preciso de alguma coisa? O que é que eu preciso? Então, você pode pensar muito nisso, porque isso é o que há, assim, que os especialistas consideram que as pessoas que estão olhando no pós-pandemia estão mais à frente. Então, a gente também tem que olhar um pouco para esse momento do pós-pandemia. Se tudo vai mudar, como é que vai ficar a minha situação? Como é que vai ser? Vai ser melhor? Vai ser pior? Então, já comece a planejar, a traçar algumas coisas. Você que é empresário, já comece a pensar muito nessa parte. Se você quer buscar um emprego online, tudo isso. Tem algumas curiosidades em relação a empregos. Tem gente que ganha dinheiro na internet respondendo pesquisa. Só respondendo pesquisa, você cria uma plataforma, você ganha pontos e converte em dinheiro ali com o PayPal. Tem uma plataforma só você respondendo pesquisa. Se você não tiver nada para fazer nesse período aí, não tiver nada mais interessante, é uma forma, uma oportunidade criativa de você movimentar. Comercializar produtos, que a gente falou muito, insistiu muito, e tem uma profissão que está em alta, está surgindo e está em alta e vai crescer, que é o assistente virtual. É como se você passasse a ser uma agenda de algum executivo, de alguém que não está conseguindo ajustar suas contas, que não está conseguindo manter os seus prazos, que não está conseguindo fazer os seus lançamentos na rede social. Então, você passa a ser contratado por aquela pessoa para organizar os horários dela, para organizar a agenda, para fazer as publicações. Se ela tem uma loja, por exemplo, para fazer as publicações, você que tem facilidade com o Instagram, fazer as publicações. Então, essa profissão está muito em alta, já tem cursos para essa profissão, que é do assistente virtual. Então, está surgindo inúmeras. Basta a gente ficar atento e basta a gente acompanhar. Eu até tive a referência, eu peguei lá no site do viacarreira.com, aí eu estava vendo algumas opções. Tá? E tem várias empresas que permitem que você coloque o currículo online. Eu coloquei algumas empresas aqui, o PicPay, o Itaú, o Amazon, que você permite, vocês podem ser contratados por essa empresa. As pessoas hoje elas não estão tão ligadas onde você está, não. Ela quer saber do seu desempenho. Se você vai encaixar, se você é uma pessoa proativa, se você quer dar resultado. Então, eles fazem a seleção e pode te contratar. Mas aí você pensa, o que eu preciso nesse momento para ser empreendedor? Tentar fazer usufruto daquelas características que a gente colocou. Ter uma visão também, ser realista das suas possibilidades. A Lenilton colocou muitas situações, mas para mim está muito difícil. Para mim, determinada situação ela é impossível em alguns casos. Ótimo, é isso. Mas tem uma visão multifacetada, divide sua visão. Eu não posso isso por isso, mas eu posso aquilo. Que de repente ele nem colocou, mas tem uma oportunidade aqui nesse segmento para mim. Eu quero fazer algo diferente, eu quero um estudo diferente, eu quero aprender uma técnica diferente. Então, tem essa visão multifacetada das suas possibilidades, do que você pode, do que você não pode. Reaja pensando no futuro, que a gente já falou também. Mude a visão do micro para o macro. É uma coisa que eu estou tentando desenvolver, e eu perguntei à professora Janaína na primeira live, foi sobre... Eu quero as informações que estão acontecendo
estão acontecendo no momento. Eu não quero as informações depois que passou pelos Estados Unidos, pela Europa, que chegou em São Paulo, chegou aqui para mim. Eu quero as informações, as principais, as que estão surgindo lá. Eu quero as melhores ideias lá, porque se eu tenho as melhores ideias de fora, se eu tenho as melhores ideias do que está surgindo agora no momento, eu vou ter inovação aqui no meu setor. Eu não vou pegar algo defasado, eu não vou ser esse repositório de coisas antigas ou obsoletas. Então é nesse sentido. E olhar sempre fora da caixa. A gente usa esse jargão aí. Olhe sempre. Cuide também da sua liquidez, do seu caixa, principalmente se você for empresário. Eu disse que um prejuízo pode não te quebrar, mas você sem dinheiro, sem caixa e sem local para recorrer, você pode quebrar sim, pode ter que fechar as portas. Então, a liquidez do seu caixa e na vida pessoal também, cuide das suas finanças ali. Se a situação pode comprometer, daqui 30 a 90 dias, você tem que fazer alguma coisa hoje para que você consiga fazer algo diferente e não sofrer tanto naquele momento. Pois é, gente. Eu acho que a gente vai chegando ao fim aqui. Eu vou deixando uma mensagem para vocês. Pratique sempre os comportamentos empreendedores, independente do cenário que está inserido ou a profissão que você exerce. E as melhores coisas acontecem para quem levanta e faz. Eu queria agradecer, teria até algumas coisinhas mais para a gente passar, mas eu acho que não, acho que já está bom, já deu para pegar a ideia, eu tenho algum material, posso passar para vocês depois, viu? E agradeço muito a participação, pode ficar à vontade aí, professor Clenilson e professora Andressa. Lenilton, só agradecer também a suas falas, né? E vamos dar continuidade abrindo perguntas, né? Tiveram duas, assim, uma contribuição, uma pergunta e outra contribuição a ser discutida ao longo do chat, né? Uma primeira, acho que foi do professor Leandro Brito, né? Então, se estiver ouvindo, se estiver à vontade para fazer a pergunta, se não, eu posso fazer a pergunta. Então eu vou fazer logo a primeira pergunta, já que está na ordem, né? Depois eu abro para os demais. Ele tinha perguntado sobre... Pode fazer. Pronto. À vontade, professor. Pode abrir o microfone. Professor? Opa. Leandro disse que pode fazer, Clenilson, a pergunta. Pois é, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, Leandro. Eu posso fazer, né? Você pode ler. Tá certo. Eu entendi que ele poderia fazer a pergunta. Bom, sobre Empretec, né? Quem é que atua aqui no Oeste da Empretec e onde pode fazer essa formação e se tem noção do custo? Não, o valor atual do Empretec eu não tenho. Nós temos algumas associações do Sebrae, mas o ideal para fazer essa ligação hoje, você tem um 0800 que você pode entrar em contato direto e você pode fazer um cadastro pelo site para você se inscrever. E aí o Sebrae ele coloca algumas localidades. Não sei se ele trouxe aqui para Barreiras ou para algum lugar, mas em Salvador, hoje, tem esses 6 dias de imersão e você pode fazer no local indicado pelo Sebrae no período. Mas a inscrição, ela se dá pela internet, tem o 0800 e você pode fazer um cadastro. E quando você for fazer essa seleção, eles vão te consultar, eles vão fazer uma entrevista com você, antes, só para saber mais ou menos o seu perfil, como é que você está, quais são as suas perspectivas e expectativas. E, professor, eu posso consultar depois as cidades que estão desenvolvendo esses eventos. Tá? Salvador, eu tenho certeza. Valdo de Freitas ainda eu não tenho essa certeza, tá? Mas aí a gente pode fazer uma consulta e descobrir, tem até algum consultor do Sebrae aqui na região, a gente pode consultar ele.
Viu? Mas Salvador hoje a gente consegue, tá? Professor Clemilson? Opa, Posso falar? Boa tarde. pode falar? Ô, Lenilton. Boa tarde, professor Leandro, tudo bom? Oi, professor, meu companheiro aí de caminhadas. A gente nunca mais fez. O período pandêmico permite o interpessoal neste momento. Parabéns pela palestra. Eu fiz as duas perguntas no sentido de até evidenciar o modelo do Empretec, é um modelo largamente utilizado em todo o mundo, e eu não sei se no Oeste tem, aqui na região de Salvador, o pessoal estava executando em Lauro de Freitas. Quando você faz o acesso, você falou, tem o 0800 o site, você passa pela entrevista prévia, o objetivo realmente é esse, é despertar você trabalhar essa parte empreendedora, mas a dúvida era, porque realmente eu não lembro, até para os que participam, não tem ideia da noção, né? Porque é tão barato, não é caro. E a imensão é tão maravilhosa. A imensão é muito boa. E eu tenho dúvida se tem no Oeste, porque de repente é uma oportunidade muito boa, às vezes tem aí em Barreiras, está disponível na pena para a pessoa não se deslocar tão longe. É somente isso mesmo. Forte abraço e parabéns. Ô, professor, eu aproveitei enquanto você falava, eu achei interessante também do valor, eu peguei um valor mais atual aqui, estima que está na casa de R$1.000 para fazer. Parcelada, tem umas 5 vezes, tem uma explicaçãozinha aqui, a informação, a fonte é do G1. Então, está nessa faixa aí, para um empreendedor ou para uma pessoa que quer empreender mesmo e quer desenvolver novas habilidades, vale muito a pena fazer um evento. São 6 dias de total imersão, então vale a pena. Inclusive, eu deixo até uma sugestão, viu, para o pessoal de elétrica, para o pessoal da UFOB e para a empresa Júnior, as gestões que forem assumir, pode desenvolver alguns eventos para colocar um dos seus membros para participar, fazer aquelas vaquinhas que sempre ocorrem, aquela captação de recursos, para colocar uma das pessoas para participar e disseminar para vocês as ideias, que eu acho muito, muito rico. Uma pessoa que tem essa capacidade de aprender e disseminar, assim, e reunir com vocês. Seria uma boa, se vocês conseguissem algum evento, pelo menos vocês mandarem um membro da empresa Júnior, porque a gama de ideias que você vai trazer vai ser muito grande. Ok, professor. Acho que respondeu a pergunta. E, na sequência, tinha uma da Camila, acho que era mais um comentário também, falando do domínio da tecnologia, né? É um fator limitante hoje no modelo tradicional das empresas, né? Então, assim, não tem domínio das tecnologias, né? Então, acho que não tem como fugir dessas tecnologias para poder tocar a sua empresa, né? Então, acho que era mais nesse sentido. Ela foi feliz nesse comentário, porque o que a gente está percebendo hoje é que muitas empresas estão sem saber o que fazer, porque não dominam a tecnologia. A gente está vendo empresas aí agora tendo que recorrer a algumas plataformas, a um Instagram, ao WhatsApp para vender, e tem uma série de outras tecnologias muito mais à frente, criações de sites, investimentos em marketplace, que você pode desenvolver, que quem não fizer isso hoje, professor, está fadado a ser uma daquelas empresas que eu falei, ou daqueles empreendedores que está fadado a sucumbirem nesse novo cenário. Então, tem que buscar. Se você não sabe, tenta descobrir, tenta aprender, tenta contratar alguém que saiba, porque você precisa inovar. Ótimo. Dando até, acho que é prosseguimento a essa pergunta, tem a pergunta do Rômulo Trindade, né? Ele fala aqui, perguntando quais são os livros que você recomendaria para uma questão prática, né? E ferramentas, instrumentos que podem ajudar no empreendedorismo, que você recomenda, né? E quais as ferramentas você usa ou usou, ou acha importante, né? Quando decidiu abrir seu negócio. Boa pergunta, Romulo. Boa pergunta. Da administração, os autores que eu gosto da administração, eu gosto mesmo dos clássicos.
Eu gosto de estudar desde os antiguinhos ali, de Taylor, de Fayol, de Adam Smith, a gente buscar uma ligação, e gosto também de Chavenato, que eu acho que foi uma espinha dorsal do meu curso, que traz uma linguagem bacana, uma linguagem nova, e facilita muito a nossa compreensão. Mas gosto muito dos clássicos. E quando você fala de tecnologias e ferramentas administrativas que eu uso, e eu acho muito importante essa pergunta sua, porque eu até queria falar sobre ela, eu acabei acho que esquecendo. E quando você traz para mim isso, então você renova. Mas vamos lá. Tem muitas ferramentas hoje que são modernas também. A gente viu aí falar do Canvas. E tem as ferramentas tradicionais que executam as mesmas coisas e que eu gosto muito de usar. Eu vou dar um exemplo na minha empresa. Hoje na minha empresa, o que eu uso? Eu gosto de usar, por exemplo, Pareto ali para calcular aquela tendência 80-20. É mais uma ferramenta de classificação. 80-20 para classificar meus produtos. Eu gosto de usar a matriz BCG, que é onde eu trato qual é o meu produto estrela, o produto estrela é que está em crescimento, e que está em alto crescimento e tem alto potencial. Tem aquele produto que não tem tanto crescimento, mas ele que segura as contas na sua empresa. Tem os produtos de interrogações, né, que você fica sempre em dúvida como tratar ele. E tem os produtos abacaxi, que são os produtos que têm baixo crescimento e têm baixa rentabilidade. Então, na minha empresa hoje, eu uso para excluir alguns produtos dessa forma. E isso você pode empreender também para a vida. Olha, tem estudo que eu estou fazendo que tem baixo rendimento e tem baixa necessidade. Então, eu vou retirar ele da minha vida, vou partir para outra coisa. Então, você pode usar essas matrizes. Tem aquela questão da relação causa e efeito, né, que é o gráfico de Chikawa, que é a espinha de peixe. Para um efeito, pode ter várias causas, você pode discutir. E a principal ferramenta administrativa que eu uso, que eu vou dizer para vocês, para planejamento, é o 5W e 2H, e roda o PDCA. Ficou um pouco confuso. 5W e 2H são aquelas perguntas céleres. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, Romulo, eu costumo usar por quê, para quê, porque 5W e 2H são, na verdade, perguntas em inglês, né, que significa por quê, para quê, onde, como, quanto, para quem, e devo ter esquecido uma. E quando você traça tudo isso, você sabe o que você quer, para onde você vai, o que você precisa. E baseado nisso aí é só um início. Baseado nisso aí, você faz um modelo de negócio, você faz pesquisa de mercado para ver se sua empresa vai funcionar. E ferramenta pessoal, eu uso também a matriz Gucci, que é muito simples. Isso aí, vocês até ouvindo aqui, vocês podem fazer a matriz Gucci aí no Excel, que é gravidade, urgência e tendência. Isso aí é para resolução de problemas. Até no meu trabalho, no dia a dia. Gravidade, urgência e tendência. Eu traço numa planilha Excel, gravidade, urgência e tendência. Olha, esse problema ele é muito grave, mas ele vai ter um impacto grande, ele vai ter um impacto pequeno se eu não resolver agora. Esse problema é muito grave e ele vai ter um impacto até de morte aqui se eu não resolver agora. Aí eu vou classificando, botando peso e eu sei o que eu tenho que resolver primeiro. Então, essa é a matriz Gucci, que é gravidade, urgência, tendente. É só para elencar minhas atividades diárias, o que eu devo resolver primeiro. Sobre a questão do planejamento, eu uso a questão do porquê, onde, para quê, que é o 5W, 2H, e roda o PDCA. Planeja, dirige, checa, PDCA, controla e age, né? Então você roda o ciclo. Você faz alguma coisa, você planeja aquilo, você executa aquela atividade que você planejou, você controla ela, você fica mapeando ela através de metas e você age se precisar corrigir alguma coisa e vai rodando. Eu só consigo pensar no PDCA em giro. Planejo, executo, controlo e ajo para fazer uma mudança. Então são essas ferramentas. PDCA, o 5W, 2H, para mim, é a principal ferramenta de análise. Tem muitas aí com plataformas bonitinhas que diz a mesma coisa, mas eu gosto de usar ela.
Ok, obrigado. Acho que foi respondida também a pergunta. E, na sequência, vem Domingos da Silva. Então, tem uma pergunta. Pode abrir o microfone, fazer a pergunta, Domingos. Boa tarde. Estou Boa tarde, ouvindo? Domingos. Estou sim. Parabéns pela aula, gostei bastante. Muito bom, viu? Valeu, Domingos. Meu colega, né? Seu colega. Que eu conheci agora nas lives. Vai lá, Domingos. E parabenizar também o colegiado. Coisa boa essa atividade que vocês estão desenvolvendo. Muito bom mesmo. A pergunta é a seguinte, é a respeito da parte de financiamento. Aquelas pessoas que têm ideias e talvez não tenham recurso para alavancar o seu negócio, eles vão, por exemplo, numa instituição financeira, vamos citar um exemplo, Banco do Brasil, por exemplo, aí lá eles querem uma série de como se diz, de garantias, né, para liberar uma verba, por exemplo, para você dar prosseguimento ao seu negócio. E isso é um entrave, e assim como um certo entrave, né, até mesmo legislativo, é um entrave para o crescimento e alavancar novos empreendedores. Aí a pergunta que eu tenho é a seguinte: existe uma fonte alternativa que essas pessoas que queiram empreender possam buscar para tentar estar desenvolvendo as suas ideias e colocando em prática? Essa é a minha pergunta. Essa pergunta é muito boa, Domingos. Inclusive, a gente discutia muito isso na universidade, que tinha muitos programas e as pessoas têm que lançar a mão de alguns programas desse do governo, de financiamento, toda vez que tem. Para o mercado rural, a gente costuma ver com mais frequência, né? Você faz uma forma de empréstimo e paga aquele valor, ou até menos daquele valor. E no empresarial tem esses incentivos para microempreendedores, mas é de uma forma ainda muito tímida e muito travada, que a gente encontra algumas linhas de crédito nos bancos públicos. Eu não estou aqui fazendo uma crítica grande aos bancos privados, não, mas algumas linhas de crédito para o micro e pequeno empreendedor a gente vê mais nos bancos públicos. Alguma linha que eu digo de fomento, porque os bancos privados eles acabam, às vezes, até massacrando mais a gente nesse sentido, mas tem algumas linhas também. Só que é tudo muito difícil. Tudo é muito difícil. É como você disse, a gente lida com a situação que, às vezes, por mídia, trata de uma certa forma, mas quando você vai encontrar lá na realidade, não é dessa forma. Aí nós temos alguns programas do governo, que a gente pode tentar detalhar alguns aqui, sobre apoio ao pequeno e ao micro e pequeno empreendedor, mas é tudo muito difícil e precisa tudo de uma aprovação, precisa de um projeto para eles aprovarem, eles querem uma série de informações que muitas pessoas não detêm. Aí tem que recorrer a contador, já tem que gastar, É muito difícil, Domingo. Eu posso depois, no momento posterior, selecionar algumas linhas e te passar. Que agora me falha a memória aqui dos nomes, sabe? Desses nomes de financiamento, Finame. Então, tem algumas linhas de crédito que eu posso te passar no momento posterior. Me falhou a memória aqui em relação a esses nomes agora. Ok, então, respondido também. Na sequência, temos professora Núcia. Então, por favor, professora, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Você saiu da apresentação, né, Lenilton? Aí. Ô, Lenilton, Oi, estou aqui ainda. Falar? Ô, Lenilton, sua tela de apresentação saiu, né? Ah, tá. Espera aí, deixa eu acho que eu posso tirar ela aqui, né, Clenilson? Pode ficar só você, fica até melhor a gente ver você. Porque agora a gente... Pronto. Confirma para mim, saiu? Confirmo. Aí, com a sua blusa bonita. Bom, professora Lúcia, pode ficar à vontade de fazer sua pergunta. Obrigada. Primeiro, queria parabenizar o Lenilton,
Ótima apresentação, Obrigado, esclarecedor. Pontual, né? Pontual como você é. Eu acho importante isso. Queria parabenizar de verdade, você sabe disso. Eu queria era pontuar e tirar uma dúvida com relação, quando há esses planejamentos, né, de empresas, de administrações, com relação a uma região geograficamente mais isolada ou mais distante de grandes centros, há um planejamento da parte logística, porque eu vejo um grande nicho, né, de possibilidades, pegando o gancho aí da Camila, não sei se é a professora Camila, não recordo o sobrenome, um grande nicho de tecnologias, né, aplicáveis a essa necessidade, né, da parte logística. E se dentro das administrações, eu acho que a pergunta é sim, mas como essa organização logística ela é feita? Obrigada e parabéns, Lenilton, mais uma vez. Estou com você no áudio. Eu perdi alguma coisa aqui no áudio da sua pergunta sobre a questão da logística em relação à região. Acho que cortou uma falha aqui. Está escutando agora? Estou sim. Se quando há projetos de implementações, por exemplo, startups, empresas, com relação ao remoto, há estudos relacionados à logística, como é que é a parte de transporte, a parte tecnológica, né? Existe também uma ferramenta para equalizar, né, essa distância, para que os produtos... Porque a pergunta veio quando você tocou no Mercado Livre, né? Que aí também tem o Wish, tem outras empresas. Como é que poderia, ou o que é que você acha dessas implementações, e principalmente tecnológicas, né? Pela pandemia, e uma palavra que eu não gosto, mas é o novo normal, né? Como é que você veria isso? Professora, eu acho que o mercado logístico, ele ainda tem um leque muito grande de exploração para pesquisas, para novos modelos, porque o que acontece hoje? Eu falei do marketplace, falei das entregas e falei que você pode vender a nível mundial, até ir a nível nacional. Então, a logística hoje, ela está muito concentrada em algumas empresas e alguns modelos mesmo, assim, ainda, digamos, precários de algumas formas. Hoje, o que acontece? Eu vou dar exemplo da minha empresa. Eu postei alguns produtos para fora esses dias atrás, e o que a gente faz hoje? Vou dizer na prática para que você entenda. E você, como pesquisadora, depois pode até pensar em ferramentas mais tranquilas. Antes, era mais o correio que fazia tudo. Ele tinha um monopólio e fazia tudo, né? E eu estava lá e ainda conhecia um pouco dessa realidade. Só que depois o governo manteve o monopólio do correio só para cartas e alguns documentos. E aí foi onde entrou muitas empresas de logística e de transporte, agora a gente falando mesmo de transporte, e o mercado está começando a expandir. Então, você não precisa fazer um contrato mais só com uma empresa. Você tem N possibilidades, assim, agora com outras empresas. No interior é mais difícil, que a gente encontra uma transportadora ou outra. E o principal nosso ainda é os Correios. Eu acho que pela liberação recente ainda, digamos assim, muitas empresas não aprofundaram nessa questão de logística do interior e tem um mercado grande aí de expansão. Inclusive, quem está pensando em startup pode pensar em startup nesse sentido de logística. Eu acho que a professora deu uma ótima ideia e uma ótima dica. É um mercado que ainda não é tão explorado na questão do interior e a gente pode desenvolver algumas pesquisas nesse sentido. E é isso. E toda vez que você for fazer essa logística, antes de vender ou postar um produto único lá e pagar um preço de uma postagem, faça um contrato
quem pediu dicas de empresa também, faça um contrato que você vai ter uma redução ali de 30% a 40% do valor que você vai gastar. Então, a cada 3 ou 4 postagens, compensa uma que você manda. Então, pense muito dessa forma. Mas é um mercado muito limitado ainda. Ok, professor. Lenilton respondeu aí. Respondeu, acho que a pergunta. Bom, na sequência, nós temos... Deixa eu ver aqui. Espera aqui, eu acabei clicando aqui, pedi aqui, mas... de João Carlos, né? Ele pergunta, né? Em que medidas todas essas orientações podem ser aplicadas para profissionais liberal, né? Então, profissional liberal, como é que ele poderia estar implementando essas orientações, digamos assim, né? Aquele exemplo que eu disse como curiosidade, eu estava falando do advogado, né? Que ele conseguiu fazer um levantamento, ou ele conseguiu desenvolver um trabalho online, e ele conseguiu aumentar muito o seu percentual de rendimento baseado em levar o seu negócio para o lado digital, inovar. E está surgindo, professor Clenilson, e quem foi a pessoa que perguntou? Qual o nome? João Carlos. Pois é, João. E está surgindo muitas coisas agora de preparar os profissionais liberais para atuar. Então, assim, com algumas pesquisas, até online mesmo, você vai ver o que vários profissionais liberais estão fazendo nesse momento para criar novas oportunidades e novas estratégias. E para o profissional liberal, segue todas aquelas regras lá do empreendedor, aqueles 10 pontos que a gente colocou de persuasão, aquela parte de comprometimento, de busca de informação. Ele pode aplicar tudo isso na vida dele e desenvolver as atividades. O que se aplica para um modelo, se aplica para outro. Às vezes não aplica na íntegra, mas aplica em parte. Então, as ferramentas online elas estão disponíveis e aqueles modelos ali, aquelas características de comportamento, deve aplicar no profissional liberal da mesma forma. Ok, Lenilton. Só para, talvez, ainda tem tempo, né? Está aberto ainda a perguntas. Ok, entendi. Muito obrigado. João Carlos está agradecendo. E o Domingos também agradeceu, e os demais também agradeceram aqui no chat, você deve estar acompanhando do lado aí. Então, assim, só talvez ainda tem tempo, né? Quem tiver mais alguma pergunta, pode colocar no chat ou dizer que quer falar. Então, fique à vontade. Enquanto isso, eu faço aqui até um comentário, né? Então, assim, eu acho que as empresas em si, né, seja com pandemia, sem pandemia, tem que ter um planejamento a curto, a médio e longo prazo, né? Pelo que eu... Né? E sempre esperando coisas que não estava esperando, né? Tá preparado para eventuais, digamos assim, surpresas, né? E sempre tá atento ao que está acontecendo lá fora, porque, como você mesmo falou, né? E demais palestras, outros dias, que acontece primeiro fora e vai chegando aqui, né? Então, poxa, já está acontecendo isso lá, então vamos se preparar aqui o quanto antes, né? Para poder se adaptar a essa nova realidade, porque uma hora chega, né? Então, assim, e como também falaram ontem na palestra, né? Então, a empresa é como um ser vivo, né? Você tem que tratar ali, você tem que buscar, se você não sabe como resolver, procurar pessoas que possam resolver aquilo para você, tem que cuidar dela realmente, né? Então, eu acho que seja um profissional liberal, seja a empresa, o tamanho também do porte, eu acho que tem toda essa estrutura, essa preocupação que a pessoa que está administrando tem que estar atento, né? Então, não pode lá, né? Então, só esse comentário que eu queria deixar, assim, e também saber se processa aí, né? E saber se alguém... Eu posso complementar essa fala sua, Tamilson? Complementar, assim, só agradecer, porque você deu até uma aula, sabe? Você poderia até estar discutindo comigo aqui essa parte. Porque você falou uma coisa importante. Você falou que a empresa é como se fosse uma pessoa. Não, ela é uma outra pessoa. Tanto é que a gente chama pessoa jurídica.
Ela é uma outra pessoa. Ela é um outro. Ela não tem um CPF, mas ela tem um CNPJ que faz as mesmas coisas ali. Então a empresa é uma pessoa. E quando você fala da informação fora, essa busca de informação, a gente pode agora começar a pensar nos países que saíram da pandemia, pode olhar como é que eles estão vivendo, como é o novo modelo de trabalho deles lá, como eles estão vivendo esse momento pós-pandemia. Estão só circulando? Qual a forma de circulação? Estão usando máscara? Como é que estão voltando? Para a gente já pensar no nosso modelo aqui, para saber como a gente vai atuar daqui para frente. Então, por isso que essa parte é importante buscar informação fora, até porque eles estão à frente, seja em alguns casos de tecnologia, mas seja em alguns casos de vírus mesmo, de contenção. Já passou, agora está contendo, a gente vai sabendo como as empresas, se as empresas estão voltando, se estão voltando no mesmo modelo, então tem como a gente buscar. Isso é muito importante o que você falou, professor. Ok. E também em relação às mudanças que vão ter pós-pandemia, né? Então, eu acho que até próprias reuniões que a gente tem no colegiado de engenharia, eu acho que algumas vão ser online mesmo, até a participação é mais direta, chama ali, a pessoa entra. Então, assim, tem coisas que eu acho que acabam vindo e transformando a nova forma de olhar para aquilo dali que a pessoa não se tocava tanto, né? Então, acho que vai deixar utilizado também essa questão de pandemia para ficar atento às mudanças que podem ocorrer de forma assim, rápida. Né? Bom, aberto aí para mais alguma pergunta. Então, já estamos aí quase 10 minutinhos para as 18 horas, né? Então, estamos chegando no nosso limite aí do tempo, né? Então, uma ótima apresentação, uma ótima bate-papo, tira dúvida aí dos nossos colegas participantes, né? Então, quem tiver mais alguma contribuição, tá na hora, Júnior né? tem, Clenilson. Andressa, deixando você para o final, mas... Não, é Júnior que quer falar, ele tem uma pergunta. É porque eu não vou ler aqui o chat, desculpa. Olá, Júnior Leite, por favor, pode ir. Obrigado, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Lenilton, valeu pela apresentação, foi incrível, como você é danado. Lenilton, eu tenho um desafio, assim, meio mental. Olha, meu mental, meu Deus, tô ruim de fala hoje, viu? Tem um desafio para tu. Vê só, tu disse que tu é sócio de empresa, mas tu não pode ser vinculado diretamente a ela, porque tu tá na universidade quebrado em um contrato. Mas, com certeza, você já tem uma certa experiência nela. Imagine que você perdeu tudo na sua vida, você não tem mais nada, você não tem contrato com a universidade, você só tem o seu conhecimento, o conhecimento da empresa que você adquiriu. Como é que você faria para abrir sua empresa começando do zero a partir do conhecimento que você tem? Júnior, você fez uma pergunta assim que pega a gente até de surpresa, porque assim, mas tem muitas possibilidades ainda, Júnior. Primeiro, você tem que pensar o que é que você gosta, né? Eu costumo dizer o que é que você ou gosta ou se encaixa, ou se identifica. Olha, eu me identifico com esse tipo de empresa. Só que dentro dessa possibilidade eu não tenho recurso. Tem uma linha de financiamento, se você ficar muito difícil, então eu vou para uma outra parte. Qual dessas empresas que eu me identifico que exige menos trabalho? Menos recurso financeiro. Qual dessas que eu me identifico que exige menos recurso financeiro? Eu estou considerando a situação hipotética que a gente não tem dinheiro para investir, não tem nada. Eu estou pensando nesse sentido, que eu entendi que a pergunta foi nesse sentido. Então, dentro dessa possibilidade, qual é que eu posso iniciar? É uma empresa de serviços? Poxa, vai depender de mim, eu posso executar. Então, ótimo. Se eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho como comprar nada. Ou uma outra coisa, eu vou refletir. Tá me ouvindo bem? Oi. Vou colocar uma outra reflexão também para você e para você pensar. Poxa, eu não tenho recurso, eu não tenho como iniciar a empresa, não tenho como começar uma empresa. Então, vou fazer o seguinte, e talvez eu não tenha nem certeza se eu gosto mesmo.
eu vou tentar me ingressar numa empresa que faz exatamente isso, para eu ver se eu vou me identificar com esse mercado, e se é isso mesmo que eu quero. E é uma forma de você tentar ingressar primeiro, trabalhar, sentir o mercado, em contrapartida já tenta angariar um pouquinho de capital, e você com um contrato ou com alguma questão trabalhista, com um vínculo trabalhista com a empresa, você abre outras facilidades no questões bancárias, até de empréstimo, de financiamento para você iniciar. Então, às vezes, vale a pena ter um pouquinho dessa experiência primeiro na empresa. Ou pensar mesmo nessas coisas, ou iniciar um negócio totalmente do zero. Por exemplo, Júnior, olha, é uma possibilidade. É difícil isso, mas é uma possibilidade. Eu vou vender algumas coisas aqui pelo Instagram, vou comprar na empresa e vou repostar para a pessoa, Ou seja, você compra, você não precisa de estoque, você cria a empresa só mesmo para você fazer a venda, você vai ter que dar um prazo para o cliente receber aquilo. Quando o cliente te faz um pedido, você vai lá e compra e depois você repassa. Você passa a ser uma espécie de um atravessador, e algumas empresas fazem esse meio termo. Então, é essa a possibilidade. É outra dica que eu digo, talvez a mais fácil: ingresse no mercado dessa empresa e crie um vínculo, para ver se você gosta. Tem algumas possibilidades. Valeu, Lenilton, muito obrigado. Ok. Eu não tinha me atentado aqui no chat à barra de rolagem, mas o João Carlos tem uma pergunta também. Que, se quiser abrir o microfone, João Carlos, fique à vontade, senão fala aqui para você. Ainda dá tempo. Bom, eu vou fazer a pergunta dele aqui, né? Alô? Sim. João Carlos faz um comentário, né? Que ele esperava menos resistência das empresas em modernizar sua forma de atuação, né? Em um mundo mais coletivo, as empresas deveriam ser mais tecnológicas e voltadas para a sociedade. Existe demanda para isso? Eu acho que a pergunta, pode até corrigir se for o caso, né? Mas, assim, eu acho que assim, é um caso no sentido de deveriam estar mais preparadas tecnologicamente ou deveriam absorver mais essa tecnologia para a forma, para atuar melhor, né? Ou seja, não depender ainda daquele cara a cara do cliente indo lá na loja ou buscar na loja, e se existe demanda para isso, né? Então, a tendência para essas tecnologias, né? Está inserida dentro do mercado. Professor, a característica das empresas, as empresas seguem características humanas, né? A gente estava discutindo questões de pessoas, e quando você fala em mudança, você percebe a resistência e a dificuldade de uma pessoa mudar. Eu digo coisa simples do dia a dia. Quando você tenta mudar uma pessoa, seja no trabalho, você tenta mudar ela até de local, gera uma insatisfação tão grande, ainda que ela vá para um lugar melhor e ela só descobre isso depois. Então, as empresas, elas seguem muito. A mudança, ela costuma ser traumática inicial. Ainda não é absorvido de uma forma tão positiva a mudança. E tem muitas empresas que não têm essa cultura e essa filosofia da dificuldade de mudança. A gente vê muito isso até nas relações. Quando a gente vai propor uma mudança, a gente sabe às vezes que vai melhorar para todo mundo, mas tem aquela resistência geral, tem aquela briga. Mas uma coisa positiva, há uma tendência de mudança. Porque as empresas que não mudarem se sucumbirão ou serão engolidas em algum desses momentos aí. Então elas estão sendo forçadas à mudança. E as empresas mais antenadas, as que mais prosperam, são as empresas que têm uma maior flexibilização a isso, uma maior forma de adaptação. Quem se adapta mais rápido e é mais flexível, tem mais sucesso no mercado. Isso é comprovado. Ok, então, assim, essa demanda, na verdade, não é a demanda, é a necessidade, né? No mundo que a gente vai se atualizando, né? Digamos assim, vai mudando. Então, agora é por uma necessidade, né? Pensar daqui 100 anos, o mundo é outro mundo. Todos nós
a não ser quem passe do 100 aí, já não sei, mas já tem ido, o mundo vai ser outro, o mercado vai ser outro, tudo vai estar bem diferente, e essas atualizações acabam, a tecnologia acaba sendo uma necessidade, né, para atingir, né, apesar de terem público, né, para aquela coisa mais clássica, né, que quer ir lá, quer pegar na coisa, quer ver, às vezes tem até gente que vai lá na loja, pega, olha, e vai na internet e compra na internet, né, então, só para ter aquele jeito, né, de prático, ou assim, corpo a corpo, né. E é importante ter essa característica de mudança. Eu até elogio o Júnior aí, porque eu estou percebendo das lives, ele sempre questiona, ele sempre pergunta nas últimas lives, e eu acho que é isso, Júnior, a gente tem que ser esse agente de mudança. Se você está buscando, é porque você quer pensar diferente, quer ter outras visões para fazer suas análises. Então, as empresas têm que ser assim de uma maneira geral. Pronto. Você é demais. Estamos aí chegando às 18 horas. Se não tiver mais alguma pergunta, agora eu estou aqui, baixei a barra de rolagem, eu achei que era igual o WhatsApp, né? Passando. Estou atento aqui, então, assim, eu acho que não tem mais nenhum comentário. Professor Andressa, você gostaria de alguma informação, algum comentário a mais? Eu quero agradecer Lenilton, né, pela disponibilidade, por ter atendido ao nosso convite, e também convidar o pessoal, a todos que se fazem presentes, também agradecer, e convidar para o encontro de segunda-feira, neste mesmo horário, às 16 horas, que nós teremos o mestre Lucas Sorgato, que é o sócio-diretor na SG Estratégia, e ele falará sobre o cenário econômico atual e o empreendedorismo. Então, todos vocês estão convidados a participarem conosco. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos, obrigada, Lenilton, pela palestra, pela disponibilidade, e bom final de semana a todos. Ok, obrigado, Lenilton, obrigado a todos, e segunda-feira estamos aí com continuar nossa discussão do empreendedorismo, né? Um abraço. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Andressa. E todo mundo que disponibilizou seu tempinho para assistir. E lembro que eu estarei lá na UFOP, viu? Depois da pandemia aí, vamos ver se eu me ligo mais com a empresa Júnior para a gente desenvolver algumas ferramentas novas. Um abraço a todos. Um abraço, até mais.